Olá, estamos começando mais um Sistema Fé Comércio em Ação e hoje nós vamos receber aqui no nosso estúdio José Antônio, ele que é presidente do Sincofarma e diretor administrativo da Fé Comércio. Hoje a gente tem uma participação especial do jornalista Romisson Florentino e vamos iniciar o nosso bate-papo. José Antônio, seja muito bem-vindo aqui no Sistema Fé Comércio em Ação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde. Veja só, vamos começar do começo, né, José Antônio? Você é presidente do Sincofarma, que é um sindicato dos farmacêuticos, é isso? É do varejo farmacêutico. Do varejo farmacêutico. Então, vamos começar dessa sua linha aí, dessa sua atuação, para entender um pouco da sua trajetória. Então, o que é esse sindicato, né? O que é que ele engloba? Como é a atuação tanto do sindicato e como você trabalha junto com nesse setor? Pois bem, somos um sindicato patronal, né? Representamos todo o varejo farmacêutico, incluindo as farmácias de manipulações e tudo que for varejo farmacêutico, nós representamos pelo Sincofarma. Você está nesse ramo, né? Você está como presidente do Sincofarma há quanto tempo? E fala um pouco da sua trajetória nesse segmento, nisso que você faz hoje. Eu iniciei muito cedo no varejo farmacêutico, porque pela necessidade, né, de trabalhar na época, a gente do interior tinha que trabalhar logo cedo para ajudar a família, e eu fui trabalhar numa farmácia no interior do estado. Era uma farmácia que tinha uma grande importância na cidade, uma farmácia grande. E, por sorte, o proprietário da farmácia com o proprietário da rede São Luís aqui em Maceió, eles tinham uma boa integração. Então, quando a turma lá de Santana, que era Santana do Ipanema, a cidade, quando eles queriam migrar para a capital, vinha e já tinham um emprego certo aqui na capital, na drogaria São Luís. Uhum. E todos os colegas fizeram essa rotina, e eu também acompanhei na mesma metodologia, né? E trabalhei um tempo na drogaria São Luís, até chegou o momento de eu empreender e iniciar a minha primeira farmácia. E assim se deu o início de todo o processo. No seu estabelecimento, né? E a partir disso você foi fazer parte do sindicato? Você chegou à presidência do sindicato a partir do momento que você abriu sua farmácia? Sim, Aí, no decorrer da trajetória, fui convidado a se associar ao sindicato. Na época, me associei, fiquei um membro associado. E depois chegou a oportunidade do convite para fazer parte de uma diretoria. E nessa ocasião, nós tivemos êxito no processo e assumimos a diretoria. E a coisa foi tomando forma. Chegou o momento que me indicaram para uma determinada eleição, para que eu fosse para a cabeça de chave como presidente. E assim foi. Isso foi em 2007. E nisso tudo já vai fazer mais de 15 anos. Sempre nesse puxando para os 20 né? anos já sempre na diretoria, presidência, vice-presidente, mas sempre ajudando os colegas lá na trajetória. José Antônio, e daí você veio para a Fé Comércio, né? Então, assim, qual foi o momento em que você agregou mais uma atividade à sua vida profissional? Porque você já tinha ali a sua correria mesmo como proprietário de farmácia, né? Nessa parte do varejo, e aí você abraçou mais uma atividade que foi o membro do sindicato, e aí você chega na Fé Comércio. Como é que foi esse caminho também? Então, a Federação do Comércio, ela é formada, digamos assim, pelos sindicatos patronais. Os sindicatos formam a federação e as federações formam a confederação. Nós chamamos de sistema integrado, é um sistema em pirâmide, né? Então, como o Sincofarma faz parte da base da federação, chegando à presidência do Sincofarma, automaticamente você já toma assento como conselheiro da federação. E depois você vai se envolvendo no processo eleitoral, aí você tem vai para uma posição na diretoria, né? Hoje eu estou como diretor administrativo e como conselheiro da federação. Naturalmente, o presidente dos sindicatos, eles já são, por natureza, do Conselho da Federação. Já seguem esse caminho. Já seguem esse caminho,
José Antônio, a gente tem percebido que nos últimos anos tem crescido bastante o número de farmácias, não só em Maceió, como em Alagoas e também, eu digo, no âmbito nacional também. Como você vê, assim, esse boom de crescimento nas farmácias? Como se decorreu? É fruto da pandemia isso? Como você vê esse crescimento? Isso se deu a nível nacional, né? O crescimento realmente vem acontecendo, hoje já está mais organizado, mas houve um crescimento pós-pandemia. Foi um setor que despertou o interesse de investidores, né? É um setor da economia que não fechou na pandemia, porque é um serviço essencial, e isso leva a outros fatores. A população hoje, a média de vida da população aumentou muito, né? E com isso agregou esse rol de serviços que a farmácia presta. Então hoje a população ela tem mais acessibilidade ao medicamento, aos serviços de farmácia. Nós ainda temos uma defasagem nas políticas públicas em relação à saúde. E a farmácia ainda é uma porta de socorro para essa população, principalmente para as pequenas cidades, os grandes bairros de periferia. Então, a farmácia é uma porta aberta para esse público, né, que hoje está vivendo mais, está tendo mais acesso a médicos e, consequentemente, ao consumo. E não só o consumo de medicamento em si, mas de outros produtos, né, correlatos que compõem um mix de qualidade de vida hoje das pessoas. E para além disso também, Natália, José Antônio, quantas farmácias tem em Maceió? Assim, a gente percebe que, beleza, estabelecemos que houve esse aumento, mas em números práticos, em Maceió, em Alagoas, a gente tem mais ou menos, em média, quantas farmácias atualmente? A gente tem esse número? Hoje, em Alagoas, já passa de 2.000 farmácias. Esse número já ultrapassou 2.000. E Maceió já concentra mais de 1.000 farmácias hoje. Os últimos dados do Conselho de Farmácia já tem mais de 1.000 farmácias abertas. É muita coisa, né? Muita coisa. Levando em consideração, mas interessante você ter falado essa questão da população estar mais velha, estar vivendo mais. É fato, né? Dados do IBGE dizem que a população, de fato, brasileira como toda, ela está envelhecendo. Então, também tem essa questão, assim. Então, também essa roda vai girando nesse sentido, né, José Antônio? Tem essa questão também. Pois é, hoje qual é o conceito? Não é só viver mais, é viver mais com qualidade de vida, né? Então a farmácia faz parte desse ambiente que proporciona esse viver mais e essa qualidade de vida. É interessante. Vindo agora para essa questão da FEComércio em si, né? Trazendo esse seu olhar para o varejo, né? Para esse setor específico de farmácias, mas trazendo isso para o comércio aqui do nosso estado, falando de gestão, né? Você hoje, como diretor administrativo da FEComércio, o que é que você enxerga hoje? Vocês hoje estão num momento de retomada, né? Essa gestão, esse grupo, hoje está nesse momento de retomada de gestão, esse momento de administrativo. Então, como é que você enxerga hoje o cenário internamente, né, entre os membros mesmo de conselho, de diretoria? Como é que vocês estão trabalhando isso no cenário atual, mas também nos próximos meses, né? A gente já está se encaminhando para o final do ano, então quais são as perspectivas daqui para frente também? Isso foi digamos assim, uma cobrança e um anseio do setor produtivo de Alagoas, né? A FEComércio passou, sim, por um momento delicado, mas o setor produtivo não nos deixou em momento nenhum, ficamos juntos e superamos esse momento, né, que foi um momento meio difícil na política da FEComércio. Mas no momento, estamos todos organizados. Hoje nós temos o empresário Adeildo Sotero na presidência, é uma liderança, né? Tem mais de 30 anos dentro do sistema, ele tem uma capacidade de agregar todo esse segmento do comércio de bens, serviços e turismo do estado de Alagoas, ele representa muito bem.
e toda a sua diretoria, todo o conselho deliberativo engajado para essa retomada, porque a economia ela é muito dinâmica, né? Todo dia é um desafio e, sim, assim, graças a Deus, nós estamos agora tudo pacificado, já retomamos com toda a dinâmica, o trabalho. O Adeildo está representando bem o setor produtivo de Alagoas, aquilo que foi defendido pelo grupo. Agora é olhar para frente, né? Sim, olhar para frente, remar para frente. Que bom. O senhor também representa a FEComércio em algumas cadeiras representativas da federação no âmbito municipal, né? Por exemplo, do Conselho Municipal do Turismo e, em nível nacional, na Câmara Brasileira de Produtos Farmacêuticos. E aí, qual a importância da atuação sua, de forma individual mesmo, mas também da FEComércio como um todo, junto a essas instâncias? Então, a FEComércio, de fato, ela tem cadeiras em conselhos importantes, né? Isso decorre da sua importância, decorre da credibilidade da representação em conselhos, e isso engrandece tanto a FEComércio e a todos aqueles que compõem o seu quadro administrativo. E como é que funciona isso na prática? Por exemplo, nós temos uma cadeira na CB Pharma, é uma câmara de medicamentos. Lá se debate o cenário nacional do varejo farmacêutico. Por exemplo, as farmácias agora elas estão autorizadas a ter um laboratório de vacina, fazer o serviço de vacina, vender vacina. Só que para isso acontecer, por exemplo, a Anvisa ela cria as normas técnicas, as RDCs. E ela criava essa RDC internamente, né, com seu grupo técnico. Hoje, nessas câmaras, leva para as câmaras. Então, todos os atores envolvidos participam do processo. Aquilo que os técnicos acham que é interessante, mas nós temos a vivência do processo na ponta final. Então, a gente tem a opção de também optar, né, dar pitaco, digamos assim, do processo. Olha, isso na ponta final não vai funcionar. Então, eles rever o processo e quando a RDC entra em vigor, ela está um documento que todos os atores participaram e fica mais fácil a condução e a prática do Vocês trazem, para ser mais claro assim, vocês trazem o exemplo do cotidiano, na prática, para eles entenderem que a partir dos estudos que eles estão ali elaborando, também tem que ter essa vivência, que é a partir do que vocês trazem de experiências. Sim. A federação tem uma cadeira importante no Conselho Deliberativo do SEBRAE, na Cefaz, e no turismo, na saúde. Então, todas essas cadeiras, nós representamos o que o setor produtivo almeja, precisa, tanto o que o setor precisa, como o setor pode contribuir para aquele outro setor, né? Então, são conselhos que toda a sociedade, são membros da sociedade, membros do governo estadual, do municipal, tem a esfera federal e tem o setor privado também participando. Conselho Tributário Municipal, por exemplo, né? É importante o Conselho Tributário Municipal, nós temos cadeira no Conselho Tributário. Na JUSEAL, vogal na JUSEAL, nós temos cadeira na JUSEAL. Hoje, com a participação desse conselho, que a federação tem uma cadeira importante na JUSEAL, já se abre uma empresa no estado de Alagoas em 24 horas. Isso com o empenho de toda a sociedade, né? E a federação está dentro desse contexto. Porque é uma forma, inclusive, de participar de cada área, né, de cada segmento, e que vai trazer esse fomento, esse desenvolvimento para o setor como um todo, né? Então, o comércio ele precisa entender como cada órgão, cada instituição ele atua para que passe isso para os seus associados, né, para os seus empresários de pequeno e médio porte, não é isso? Certo. Quando essas normas chegam, elas chegam uma norma já que foi debatido, é do conhecimento dos atores interessados, digamos assim. Então, fica muito mais fácil tudo funcionar como planejado. Interessante, né? Importante também, claro. Muito importante mesmo. estar ocupando esses lugares, né? Esses espaços. Olha, minha mãe falava que se você quiser ir longe, você vai sozinho, mas se você quiser ir mais distante ainda, tem que ir acompanhado. Então, pensando nisso, a parceria é realmente muito essencial nesse sentido, né? Principalmente para quem é empreendedor, quem lida com comércio.
Então, pensando nisso, quais são as principais parcerias que a FEComércio tem promovido com as empresas e com o governo também, né? De que forma essas colaborações ela tem, de fato, contribuído para o fortalecimento, né, do setor comercial no Estado como um todo? Bem, a FEComércio, dentro do seu corpo administrativo, das suas atuações, nós temos, por exemplo, o Instituto FEComércio. O Instituto FEComércio é uma parte importante, que ela trabalha desenvolvendo pesquisas, faz trabalho de pesquisas, basicamente, estatística, né? Tem o nosso economista, enfim, tem a universidade, dados, né? A universidade vem, traz os seus professores, e, enfim, aí compõe todo aquele material, e isso ajuda a tomada de decisão, né, de todos os segmentos da economia, a gente ajuda gestores a tomar decisão nesse sentido. E voltando um pouco, você mencionou um assunto extremamente importante, que é a retomada do Instituto FEComércio, né? É a questão de estudos, de dados, como você também mencionou, a importância da tomada de decisões, ter essas informações para o empresário que ele possa tomar decisões e se organizar ali internamente para que ele possa atender às demandas do mercado, né, José Antônio? Então, por exemplo, recentemente saiu a pesquisa que tinha uma estimativa aí com relação ao feriado, ao Dia das Crianças. Então, só aqui em Maceió, a estimativa era que ia faturar mais de 55 milhões. 55 milhões. Ia ficar nessa faixa, né? A gente também já teve acesso a Alagoas está aí com uma média de 800 mil famílias endividadas. Sim. Então, a partir desses dados, dessas informações, o empresário ele começa a entender como está funcionando o cenário, como é que está realmente o mercado, o que é que o cliente dele está querendo e está podendo, né, naquele momento. É um retrato do momento. Então, queria que você falasse um pouco mais sobre o Instituto FEComércio, né? Ele passou um tempo com uma baixa atuação e agora ele está sendo retomado. Então, vamos tratar um pouquinho sobre isso, porque é um assunto bem importante para nossa conversa de hoje. Não, é verdade. O lojista, ele fica justamente aguardando essas informações para poder aportar somente aquelas datas, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, e as datas comemorativas que nós temos. Então, esse é o nosso papel, dar esse suporte, dar essa informação. E, para isso, a gente tem que ter as pessoas certas e ir para a academia, buscar os estudiosos, buscar as estatísticas, porque o mercado ele é muito dinâmico, ele muda muito. A questão do endividamento, isso é importante, sabe? O empresário trabalha com estoque. O estoque tem que ser o estoque de giro rápido. Ele não pode comprar um item e aquele item ficar. Então, ele tem que ser assertivo na sua compra. E, para isso, esse é um instrumento que auxilia ele na tomada de decisão. Isso é fundamental no giro do negócio. É muito importante isso. E aí, pegando também esse contexto, esse gancho, né, a coisa não consegue funcionar, ela não consegue se desenvolver se, por exemplo, Robson, a gente não tem uma mão de obra especializada, capacitada. Verdade. Então, tratando agora desse pessoal, né, da importância de capacitação de mão de obra, é um pilar essencial, claro, para o desenvolvimento do comércio. Então, como é que a FEComércio ela atua nesse sentido? Como é que funciona toda essa parte de trazer pessoas que estão ali capacitadas, que estão cada vez mais preparadas para atuar nesse mercado de trabalho? Então, a FEComércio ela tem 2 braços que auxilia ela na sua dinâmica do dia a dia. É o SESC e o SENAC. O SESC ele proporciona lazer para o seu público, né? Tem muitas atividades de interação, de qualidade de vida. Tem a questão da educação também, educação, né? O SESC aliás, o sistema é fantástico. Quando você conhece ele, não tem como você não se apaixonar. É isso que nos faz sair do nosso negócio e dedicar uma boa parte do nosso tempo ao sistema, porque é válido. O sistema tem uma rigidez, ele é muito bem auditado, é muito interessante. Então, o SESC tem essa pegada, né, de proporcionar ao nosso comerciário o lazer, o bem-estar, a saúde, proporcionar isso aí. E nós temos o outro braço, que é o SENAC. O SENAC, ele capacita, né, ele tem a sua missão principal é capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Então, a escola SENAC é uma escola importante hoje
em todos os segmentos. Hoje, o Alagoas, principalmente Maceió, tem um perfil muito turístico, né? Então, os hotéis aqui, nós estamos crescendo muito em leito, e o SENAC hoje é o número 1 de referência para esse segmento hoteleiro. Quando eles vão buscar mão de obra, eles já acionam o SENAC, e o SENAC vai para o mercado captar essa turma aí, capacitar, que é para entregar uma mão de obra qualificada, que é isso que o mercado precisa, e o SENAC é esse braço nesse sentido. As demandas aumentaram, né? E a gente está, como eu comentei lá no comecinho, a gente está seguindo aí, se encaminhando para o final do ano. Então, a gente já está entrando no período de alta temporada. Então, eu acredito que isso, inclusive, aqueça aí essas atividades do próprio SENAC, né? Pois é, tem essas atividades e tem aquela atividade cabeleireiro, porque quem quer empreender, botar o seu salão de beleza, o seu restaurante, a sua pizzaria, a sua padaria, o SENAC, tudo isso o SENAC prepara esses profissionais para a carreira solo. E hoje nós temos grandes nomes em Alagoas que iniciaram os seus primeiros passos no SENAC. Importante. Eu queria perguntar, que foi um dado, Natália, que eu até vi da própria FEComércio, onde diz que 90,5% das farmácias, das drogarias, dos manipulados são as micro e pequenas empresas são responsáveis. E eu queria entender o impacto nos empregados, o número de população que é empregada por essas micro e pequenas empresas. A gente tem esse número, a gente tem esse impacto, porque já que 90% dessas microempresas que lidam com esse setor, eu queria entender se a gente tem esse número prático, porque a gente viu também, o Estado veiculou, que a gente tem 113 mil pessoas desempregadas em Alagoas. Então, é interessante perceber como as farmácias, as drogarias, realmente são responsáveis por empregar essa população. Ampliar esse potencial, exatamente, né, de empregabilidade. Bem, em números gerais, Alagoas hoje tem, em média, 110 mil micro e pequenas empresas. Caramba, número gigantesco. Coisa, né? É um número bem expressivo. Né? E aí você vê o número, o potencial de emprego que essas empresas oferecem ao Estado. E se você, voltando para o varejo farmacêutico, aí você pode botar aí, no mínimo, 20 mil empregos direto. Esse mercado, ele assegura para o nosso Estado. Número gigantesco, José Natália. Antônio, esses dados, assim, eles compõem também como é que se chamam? As grandes redes? Sim. Lojas de rede também? Então, está tudo dentro desse guarda-chuva. Contempla todo esse cenário, Entendi. Voltando um pouco para a pandemia, né? Porque parece que tudo aconteceu, assim, antes da pandemia e depois da pandemia. Né? O plano de retomada, por exemplo, não só dessa gestão, mas eu imagino que venha acontecendo um plano de retomada nesse pós-pandemia, né? Especialmente nesse setor de farmácias, que você já trouxe alguns dados para a gente, mas no setor do comércio como um todo, assim, como é que o Instituto atua, a FEComércio, na verdade, como é que ela atua nessa retomada, como é que está hoje, porque a gente entende que o mercado, né, que o comércio, ele precisou se adaptar. A gente, infelizmente, acompanhou muitas empresas que não tiveram fôlego para aguentar o período. Muitas precisaram ficar fechadas, né? Muita gente não podia sair de casa. Faliram. Muitas faliram. Então, como é que acontece hoje essa retomada? Né? Essa parceria da federação com essas empresas, se alguns já conseguiram recuperar alguma coisa, como é que está hoje o cenário nesse período pós-pandemia? Bem, de início, na pandemia, a FEComércio teve um papel importante e fundamental. Desde o início, quando chegou aquele negócio de lockdown, de fechar, em momento nenhum a FEComércio concordou em fechar o comércio, porque até hoje é uma questão que se discute muito. Claro que a ciência está sempre em primeiro lugar nesse sentido, né? Ela quem tem a voz principal, mas a gente tem que ter esse cuidado. E a FEComércio teve esse cuidado, algum ponto certo aqui, equilíbrio, né? nessas decisões. Né? Mas nós sempre defendemos, porque o problema, esse é o momento e é o pós. Porque vamos fechar o comércio, fechou. E o pós? Como é que a gente resolve depois? Não é? Aí vem a quebradeira, vem a falência, e o que é que a FEComércio faz?
nesse sentido, ela vai para o governo pedir incentivos fiscais, pedir coisas que possa, né, naquele momento, amenizar aquela dor, aquele cenário que é difícil para você ter o seu negócio, você vive do seu negócio, ver o seu negócio fracassar, porque você está obrigado a fechar as portas. Então, o grande ganho disso aí foi das empresas que trabalham no mercado virtual, né? E despertou até para empresas que não tinham essa... Por exemplo, pessoas que faziam quentinha, aí foram fazer quentinha e vender, foram fazer lanche e vender virtualmente, né? Delivery, né? Cresceu muito. Cresceu muito. E daí despertou muitas empresas. Enquanto uns naufragaram, outros nasceram também nesse processo e estão muito bem por força do momento da pandemia. E voltando, Natália, para essa questão que você acabou de tocar dos incentivos fiscais, é algo muito importante, né? Eu queria entender como a FEComércio, ela de fato tem trabalhado para garantir esses incentivos fiscais, né? Para que também sejam acessíveis, né, e eficazes para os comerciantes alagoanos, né? Queria também saber se existem programas específicos voltados para facilitar esse acesso e se tem benefícios também. Olha, isso existe. Agora, a negociação com o governo é uma questão meio complicada, é lento, porque governo nenhum quer perder receita. Nem quer perder receita, e questão tributária é questão normativa. Às vezes, mesmo o governo querendo, ele não pode. Isso tem que ir para projeto de lei, tem que sensibilizar a Câmara, né, os parlamentares. Mas, assim, essa é a nossa missão. Onde a gente enxerga que é necessário fazer uma intervenção, a gente faz intervenção. Mas posso assegurar que durante o momento da pandemia, em momento nenhum, os governos que estavam naquele momento e estão agora, fechou as portas. Todos os momentos nos receberam, a gente leva as demandas e eles estudam. E a renúncia fiscal é muito difícil ter renúncia fiscal, mas eles abrem parâmetros para alongar dívida, parcelamento, até PPI para diminuir juros e multas. José Antônio, nosso tempo aqui, ele, né, é limitado, infelizmente, porque a gente teria muito mais assunto para conversar, então a gente vai ter que marcar um outro programa, um outro sistema FEComércio em Ação. Rendeu muito. Porque ainda tem muita coisa para conversarmos. Mas, assim, queria agradecer a sua participação. José Antônio, presidente do Sincofarma e diretor administrativo da FEComércio. Queria agradecer a sua participação aqui no sistema FEComércio em Ação. E, antes da gente se despedir, deixar um espaço para as suas considerações finais. Só agradecer, dizer que esse é um espaço muito importante. Nós precisamos desse espaço porque... os empresários, na sua dinâmica do dia a dia, às vezes não têm o tempo de absorver algumas informações. E esse espaço que vocês proporcionam aqui para o nosso sistema é de fundamental importância para isso. E só deixar registrando aqui, como você disse, o tempo é pouco e a gente tem tanto assunto para... Queria falar, verdade. Né? Não deixando passar de registrar a importância, né, que a gente falou mais dos nossos braços, SESC e SENAC. Eles fazem uma diferença muito importante para a nossa população. Se não fosse esses braços, a população de Alagoas não teria tanta oportunidade como elas têm, tanto do lado social quanto do lado profissional. É um acréscimo ali junto ao poder público. Né? Muito importante. Obrigada, José Antônio, pela sua participação. Quero agradecer a participação especial do nosso colega jornalista Romson Florentino. Agradecer mais uma vez, mais um programa. E a gente se encontra no próximo Sistema FEComércio em Ação.